Lane se virou ao ouvir a voz de Rory. De jeito nenhum eu vou deixar você ir sozinha. Lane. Rory começou a falar, mas ele já estava de pé e do lado de fora da porta. Momentos depois, ela ouviu a porta do seu carro bater. Graças a Deus, sussurrou para si mesma. Às 4h15, eles pararam junto ao portão leste da penitenciária de Stantonville, em Chris Hill, Illinois, e esperaram. Os faróis iluminavam a cerca de arame. Exatamente às 4h30, a porta lateral se abriu e espalhou uma luz amarelada na escuridão da madrugada. Algumas pessoas apareceram desenhadas em silhueta pelo brilho do interior do prédio, que lançava suas sombras na frente delas como longos e esguios fantasmas. A cena levou Rory brevemente de volta para outra noite, quando estava no beco atrás da antiga casa de Angela e de Thomas Mitchell. E caminhou diante dos faróis do seu carro, fazendo sua sombra aparecer adiante. A cerca de arame se abriu ante a aproximação das pessoas. Quando o grupo alcançou o limite da área cercada, apenas uma pessoa avançou. Horace sentiu o peito doer ao ver Thomas Mitchell caminhar através da escuridão, abrir a porta do automóvel e embarcar no assento traseiro. O percurso até Sturdy Rock levou um pouco mais de 1 hora. Não houve conversa dentro do carro escuro, apenas o zumbido da rodovia enquanto trafegavam pela I-80, guiados pela claridade dos faróis. Rory pegou a saída apropriada e dirigiu pelas ruas secundárias com a ajuda do GPS de Lane. E desacelerou quando se aproximou do caminho de entrada, quase escondido, que levava ao chalé isolado. Uau! Thomas comentou do assento traseiro. Ele espiava pela janela lateral. Os primeiros vislumbres do amanhecer surgiram no horizonte, afastando a escuridão noturna e substituindo-a por uma claridade azul clara. Faz tanto tempo. Rory não sabia se Thomas se referia ao chalé ou ao nascer do sol. Não perguntou. Apenas pegou o acesso para carros. O veículo trepidou ao longo do caminho encimado pela vegetação. Finalmente, chegaram à clareira onde ficava o chalé em forma de A. Rory estacionou quando chegou ao fim do caminho de entrada. Se virou e estendeu o braço direito, tocando no ombro de Lane. Então, entregou a chave para Thomas. Só encontrei uma chave no escritório do meu pai. Thomas a pegou e desembarcou do carro. Carregava um saco plástico fechado com um zíper dado pelos guardas. Representava tudo o que ele possuía no mundo. Rory saiu do carro, abriu o porta-malas e apanhou uma mochila. Os dois se aproximaram da varanda da frente. Não há comida, Rory informou. Provavelmente, seu pai teria abarrotado a geladeira. Rory nunca levou isso em consideração. Mas há uma loja de conveniência a mais ou menos 800 metros de distância na estrada principal. Sim, eu lembro. Thomas disse assentindo. Rory lhe entregou um envelope com o dinheiro que havia tirado da conta dele usando a senha criada por Frank. Aqui tem algum dinheiro vivo para o senhor começar. Também há um cartão de caixa eletrônico com acesso a uma das suas contas. A senha está em uma nota autoadesiva. Você sabe usar caixas eletrônicos? Ele assentiu. Tínhamos um sistema de cartões na prisão. Eu dou um jeito. Há um caixa eletrônico na loja de conveniência. Comida e roupas serão suas primeiras necessidades. Rory entregou-lhe a mochila. Juntei isto para o senhor. Vai ser útil até conseguirmos um carro para o seu uso. Mas primeiro precisará de uma carteira de motorista.
Teremos de cuidar disso tudo. Acha que consegue se arranjar por alguns dias com alguma roupa e a loja de conveniência enquanto resolvo os detalhes? Consigo, obrigado. Ele abriu a porta da frente com a chave e entrou. Depois de uma rápida passada de olhos, voltou à porta. Obrigado pela carona. Atenda ao telefone se tocar. O agente da condicional ligará hoje para lhe passar instruções. O nome dele é Ezra Parker. O senhor é obrigado a fazer contato com ele todos os dias. Vou fazer. Este é o cartão de visita dele. Mantenha-o do lado do telefone. Thomas pegou o cartão da mão de Rory. Entendi. Rory assentiu. A gente se fala em breve. Quando ela voltou para o carro, já estava um pouco mais claro. O brilho amarelado do sol através das árvores fez Rory sentir como se ela tivesse emergido de uma jornada perigosa. Pouco depois das 8 da manhã, Rory, acompanhada de Lane, parou o carro junto ao meio-fio do lado de fora da sua casa, com os nervos em frangalhos, morrendo de sono e com a adrenalina em franco declínio. Sentia-se exausta ao atravessar o gramado da frente. Lane passou o braço ao seu redor. Com o seu pai morto e com Greta muito velha para abraçá-la, restava apenas uma pessoa na sua vida de cujo toque ela gostava. Rory encostou a cabeça no ombro de Lane, e eles subiram a escada para a varanda da frente. Faço café? Rory perguntou. Você não bebe café? Vou abrir 2 latas de Diet Coke. Não, tenho de dar aula esta manhã e já estou atrasado. Você deveria dormir um pouco. Não pregou o olho a noite toda. Preciso ver tia Greta. Agora? Algo novo veio à tona. Tenho de falar com ela. Durma um pouco. Tenho um jantar da faculdade esta noite. Vou fazer um discurso de abertura. Tentarei cair fora na sequência e venho te ver. Rory deixou que Lane a beijasse. Tudo bem? Lane perguntou. Rory assentiu com os olhos caídos por causa do cansaço. Tudo bem. Ela se virou e entrou na casa. Depois que a porta se fechou, Lane olhou para a varanda coberta de barro avermelhado. Notou o rastro de pegadas vermelhas como sangue dos coturnos de Rory. Vinham da rua, passavam pelo gramado da frente e terminavam na varanda. Parte 32. Starved Rock, Illinois, 5 de novembro de 2019. Thomas Mitchell fechou a porta do chalé e observou pela janela a filha de Frank Moore conduzir o carro pela via circular ao redor da casa e desaparecer no caminho arborizado de onde eles tinham vindo. Depois que ela se foi, ele percorreu com um olhar sua nova casa, verificando cada cômodo. Caminhou de volta para a varanda da frente para o amanhecer. Em 40 anos, era a primeira vez que testemunhava um nascer do sol. Aspirou o cheiro dos pinheiros, com o seu cérebro enganando-o de início, fazendo-o acreditar que sentiu o aroma do antisséptico bucal que usara nas últimas décadas. Mas não. Eram apenas os perfumes frescos da manhã, da liberdade, da oportunidade. Muita coisa acontecera naquele lugar. Ele tinha história ali, no chalé do seu tio escondido na floresta. E havia mais por vir. O capítulo final de sua vida estava prestes a ser escrito naquele lugar. Thomas planejara encontrá-la, trazê-la ali, do jeito que deveria ter feito anos antes. Thomas não precisou mais do que um momento para apreciar o sol nascente. Então voltou para o interior do chalé e se sentou no sofá,
Sobre a mesa de centro, espalhou o conteúdo do saco plástico que o guarda lhe entregara junto ao portão aberto da penitenciária de Stantonville. Deixara na cela as quinquilharias e os bens que acumulara durante a sua vida na prisão. Sabia que os carcereiros as embolsariam para vender aos fãs radicais. O ladrão ainda tinha seguidores. Tudo o que importava para Thomas eram os seus papéis. As anotações tediosas e meticulosas que fizera ao longo dos anos. Era uma lista literal de tudo o que ele conversara com Frank Moore. Cada pista que o advogado lhe trouxera durante a busca pela sua mulher. Cada pessoa que Frank contatara. Anos de urdidura tinham reduzido a lista a alguns tópicos essenciais. Thomas sabia por onde começar. Ele planejou para não perder tempo. 40 anos de espera estavam prestes a chegar ao fim. Horas depois, o sol alto fazia sua pele branca arder sob os raios pouco familiares. Sua camisa estava molhada de suor. Pela 1000ª vez, Thomas pisava na pá. O monte de terra alcançara a altura das coxas e ainda faltava um bom pedaço para o fundo do buraco ser alcançado. Thomas passou outra hora alargando e mais outra endireitando os cantos. Fazia tanto tempo que não cavava uma sepultura que quase se esquecera da emoção que causava. Significava que o barato estava chegando. A expectativa tomou conta de Thomas, que passou o antebraço no rosto para enxugar o suor. Então, voltou a cavar a terra com a pá. E de novo, e de novo. Parte 33. Chicago, 3 de novembro de 2019. Um zumbido tirou Rory de um sono sem sonhos. A janela do quarto exibia um céu castanho pálido quando a noite caiu. A combinação entre o seu primeiro ataque de pânico em quase 3 décadas, mais de 24 horas sem dormir e a tarefa tormentosa de levar Thomas Mitchell embora da prisão resultou em exaustão total. Ela se sentia desorientada ao acordar. O zumbido veio de novo e ela procurou a origem. Então, ouviu-o mais uma vez e finalmente se deu conta de que o celular estava vibrando. Pegou-o no criado mudo, esperando ver o número de Lane. No entanto, era de outra pessoa. A série de números foi registrada imediatamente. Arrastando o controle deslizante para a direita, Rory colocou o celular junto ao ouvido. Sr. Burt? Sim, olá. Rory? Rory esperou, ainda grogue e de repente consciente de que soava desse jeito. Desculpe, acordei você? Não. Ela se levantou da cama e foi até a janela, fazendo uma longa pausa. Já eram mais de 5 da tarde e o sol já se pusera. Percebeu que dormira o dia inteiro. Alô? Sim, Sr. Bird, estou aqui. Liguei para me atualizar sobre o caso, para ver se você fez algum progresso. Rory esfregou os olhos. Receio que não. Ou melhor, ainda não consegui começar. Mas prometo que irei. Aliás, terminei a restauração da boneca de Camille. Só preciso fazer algumas alterações finais. Ligo para o senhor na próxima semana e marcamos um encontro. Houve uma outra pausa. Seria bom. Rory encerrou a ligação. Verificou as mensagens de texto, mas não encontrou nenhuma. Tentou falar com Lane, mas não obteve resposta. A aula dele terminara horas atrás. Ele devia estar a caminho para o jantar. Lane só apareceria em sua casa dali a algumas horas. Rory voltou para a cama para esperá-lo. Precisava fechar os olhos apenas por um momento. Assim que o fez, poucos segundos bastaram para que o sono se apossasse dela novamente. Parte 34.
Chicago, 3 de novembro de 2019. Catherine Blackwell terminou de ver o noticiário das 10 e desligou a TV. Naquele dia, a reportagem principal envolvia a libertação de Thomas Mitchell, também conhecido como O Ladrão, da penitenciária de Stantonville. Sem imagens da possível libertação, os repórteres especularam que ele fora solto muito cedo, protegido pela escuridão. Isso ou houvera um adiamento. As autoridades e o porta-voz da prisão não apresentaram atualizações e provavelmente não o fariam até a manhã seguinte. No entanto, os repórteres mantiveram vigília do lado de fora do presídio, esperando dar o furo se o ladrão acabasse saindo de trás dos muros e se dirigisse aos refletores das suas câmeras. Que vergonha, Catherine pensou. Que vergonha terrível. Ela entrou na cozinha, pegou uma garrafa de leite da geladeira e despejou o conteúdo na tigela situada no chão. O ruído fez o gato sair debaixo da cama no outro quarto e seguir até a cozinha para lamber o leite frio. Catherine se dirigiu à pia e colocou a garrafa vazia no saco de lixo. Amarrou-o com força e o levou para a porta dos fundos. Imediatamente, o gato surgiu em seus calcanhares. Você quer dar um passeio, não quer? Catherine perguntou. Vamos. Ela abriu a porta dos fundos e o gato saiu correndo para a noite. Catherine se encaminhou ao beco atrás de casa e ergueu a tampa da grande lata de lixo de plástico para jogar o saco dentro. O gato estava ao seu lado novamente. Nada de se aventurar esta noite? Vai procurar um rato, vai? Mas o gato estava excepcionalmente carente, não querendo sair do lado de Catherine. Ela sentiu algo sinistro no beco. Então, o gato sibilou noite adentro. O que houve? O que você está vendo? O gato tornou a sibilar e saiu do lado de Catherine em disparada, engolido rapidamente pela noite escura. Enquanto ela olhava para a escuridão com os olhos semicerrados, pés se arrastaram atrás dela. Catherine se virou assustada. Os olhos se encontraram e ela deixou escapar um grito curto que foi rapidamente abafado pela mão dele. Parte 35. Chicago, 3 de novembro de 2019. Greta Schreiber estava deitada com os olhos fechados em um estado de total demência. Sua mente lampejava com imagens do passado. Eram ondas rápidas de miragens coloridas de uma vida anterior. Onde ela está? Uma voz veio da escuridão. Tentei salvá-la, Greta disse. Havia muito sangue. A casa da fazenda tremulou em sua mente. O improvisado quarto do parto, Angela na cama, o sangue, a dúvida, o terror. Uma grande preocupação se apossou de Greta naquele momento, como naquele dia. Onde ela está? A voz voltou a perguntar. Temos que ir ao hospital, Greta respondeu. Algo está errado. Há muito sangue. Vou perguntar mais uma vez, a voz disse a partir da escuridão. Você a pegou no hospital psiquiátrico. Sei que ela a procurou em busca de ajuda. Onde ela está agora? Greta ergueu as pálpebras. A casa da fazenda desapareceu, substituída por um quarto de hospital, uma televisão com um brilho azulado na tela e um homem avultado parado junto à cama. O homem se inclinou para chegar mais perto, de modo que seu rosto ficou a centímetros do dela. Onde ela está? Greta piscou. Sua mente clareou. Conhecia o homem à sua frente. Vira-o no noticiário anos atrás.
Naquele momento, estava mais velho do que quando ela assistira às atualizações da condenação na TV com Angela sentada ao seu lado. Mais velho do que nas fotos que apareceram nos jornais. Mas Greta tinha certeza de que era ele. Não era uma surpresa sua presença ali. Um dia ele viria. Durante anos, Frank se afligira com aquilo e manifestara sua preocupação para Greta diversas vezes. Pela última vez, o homem disse. Onde ela? Em nenhum lugar, Greta afirmou com a voz áspera e quase inaudível. O homem voltou a se inclinar para mais perto, de modo que seu ouvido ficasse perto dos lábios dela. O brilho azulado da TV desapareceu da visão de Greta quando ele se curvou sobre ela. Repita! Ele ordenou. Você não a encontrará em nenhum lugar. Em nenhum lugar a que você for. O brilho azulado voltou quando o homem se ergueu. Então desapareceu rapidamente mais uma vez. Greta sentiu o travesseiro pressionar o seu rosto. Ela manteve os braços ao lado do corpo e não tentou resistir. Deixou a mente adormecer. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Parte 36. Chicago, 4 de novembro de 2019. Passadas mais de 48 horas do seu ataque de pânico, Rory começou a sentir o corpo se equilibrar. O sono ajudou e, naquele momento, ela se sentia pronta para enfrentar a origem da angústia. Greta estava ligada a Angela Mitchell e Rory finalmente conseguiu ir à casa de repouso para perguntar sobre isso para sua tia-avó. A boneca Kastner de Camille Bird estava na caixa sobre o assento do passageiro. Seria boa munição para quando Rory fizesse as perguntas difíceis que planejara para Greta. Naquele dia, ela não deixaria sua tia-avó se livrar. Naquele dia, ela precisava de respostas. Tinha de entender o véu misterioso que caíra sobre a sua vida. Uma teia que ligara todos aqueles que ela amava a uma mulher que supostamente morrera 40 anos atrás. Ao entrar no estacionamento, Rory se deparou com as luzes vermelhas piscantes de uma ambulância e de um caminhão de bombeiros estacionados na frente do prédio. Luzes vermelhas e sirenes ali já eram rotineiras para Rory, pois Greta residia havia tempo suficiente na casa de repouso. Ao longo da permanência de quase todos os residentes, eles acabavam sofrendo algum tipo de problema médico que exigia um deslocamento ao hospital. Portanto, os veículos de emergência estacionados ali adiante eram um ritual diário. Rory caminhou na frente do caminhão de bombeiros, cujo motor rugia. No saguão, ela escreveu o nome no registro de visitantes e fez uma pausa antes de passar pelo processo de escrever o nome de Greta e o número do quarto. Em seguida, a assinou na linha estreita. Rory passara por essa rotina tantas vezes que a prática se ligou à imagem da sua tia-avó em envelhecimento, sentada no seu quarto observando a luz azulada da TV. Mas, daquela vez, algo chamou sua atenção quando ela olhou para o registro de visitantes. Uma intuição vaga e subconsciente a fez hesitar quando foi assinar. Antes que tivesse a chance de decifrar a premonição, a enfermeira de Greta apareceu na sua visão periférica. Ela andava apressada, com urgência no seu ritmo. Rory desviou o olhar da folha de registro e deixou a caneta cair no chão. Tudo desacelerou. A enfermeira apressada assumiu um movimento subaquático, com o cabelo ondulante, as costas em câmera lenta. Rory sentiu a mulher pegar sua mão, com os olhos úmidos de compaixão. Lamento, mas, infelizmente, sua tia-avó morreu, Rory.
Rory piscou quando o mundo recuperou o terreno perdido e recomeçou em tempo real. Os ruídos do saguão voltaram para ela. As pessoas se moviam ao seu redor com passos normais e em velocidade normal. O quadro emoldurado na parede do saguão lampejou vermelho com as luzes piscantes do lado de fora. Ela estava feliz quando foi dormir na noite passada. A enfermeira informou. Nós a reencontramos hoje de manhã. Greta morreu durante a noite, em paz e sem sofrimento. Rory permaneceu imóvel e calada, segurando a boneca Kastner sob o braço. Você gostaria de vê-la? Rory assentiu. Parte 37. Chicago, 4 de novembro de 2019. Deitada na cama, Rory não conseguia se livrar da imagem do zíper fechando a abertura no saco mortuário e fazendo o rosto de tia Greta desaparecer. Com ele, uma parte de Rory também desapareceu. Ela lutara contra isso quando Celia ligou no mês anterior para comunicar a morte do seu pai. E do mesmo modo, quando entrou na casa da sua infância e foi assaltada por memórias de uma vida que não existia mais. Nessa noite, Rory tentou resistir novamente, mas, dessa vez, não conseguiu deter as lágrimas. Chorou de um jeito como não se lembrava de ter chorado quando criança e, certamente, como nunca chorou como adulta. Não que Rory Moore não sentisse as emoções da dor ou da tristeza. Ela sentia, mas aquelas coisas afetavam-na de uma maneira diferente da maioria. Aquelas sensações alteravam seu humor e mudavam seu pensamento. Afastavam-na das interações e faziam-na querer se esconder do mundo. Faziam-na querer ficar sozinha. Raramente, porém, a dor causava a forma socialmente aceita de luto. O choro histérico. Aquela noite foi uma daquelas ocasiões raras. Rory, deitada de lado, com a cabeça afundada no travesseiro, chorava. Muitas coisas não existiam mais. Greta era sua última parente viva. Além de Lane Phillips, Rory não amava mais ninguém no mundo. Contudo, a angústia experimentada naquele momento tinha outro significado. Além do fim da sua linhagem, também não existia mais a possibilidade de Rory obter respostas sobre os documentos de adoção. Sobre Frank e Marla Moore. Sobre as versões na casa da fazenda. Sobre sua verdadeira relação com Greta. E sobre a ligação de Greta com Angela Mitchell. Desde que Rory começara a reconstituir a morte de Angela, aquela mulher misteriosa parecia estar associada a tudo na vida de Rory. Era uma conexão que parecia sobrenatural, mais forte do que o relacionamento habitual que Rory desenvolvia com as vítimas dos crimes que reconstituía. E assim foi que, na noite em que Greta morreu, Rory só conseguiu pensar em Angela Mitchell. O sentimento de perda foi o companheiro de Rory quando ela fechou os olhos, temperando as lágrimas que rolavam pelo seu rosto e molhavam o travesseiro. Em pouco tempo, o sono se apoderou dela. Rory se rendeu facilmente a ele, porque dentro do sono havia outra coisa. A atração familiar que ela conheceu quando criança, a tentação que a tirava da cama e a conduzia para a pradaria atrás da casa da fazenda, onde encontrava tranquilidade. Naquela noite, porém, enquanto seus olhos tremulavam sob as pálpebras, ela reconheceu que era alguém diferente que a atraía sua mente. Ainda assim, era irresistível. Estava escuro e silencioso quando Rory entrou no Grand Park. A silhueta dos edifícios de Chicago brilhava ao longe, com janelas intermitentes acesas nos arranha-céus contrapostos ao firmamento escuro. Rory semicerrou os olhos contra a escuridão. Passou pela fonte Buckingham e pelo caminho de paralelepípedos ladeados por bétulas. Finalmente, chegou à clareira onde o corpo de Camille Bird fora encontrado havia quase 2 anos.
Naquele momento, a garota estava ali, sentada sozinha na colina relvada. A lâmpada halógena no topo de um poste destacava seu corpo. Um muro de tijolos no fundo capturava sua